É, Olá, gente. Aqui nós temos um trabalho, tá certo? Do curso de especialização que eu estou fazendo em Educação Inclusiva. Meu nome é Carlos Roberto da Silva Júnior, sou professor da rede estadual, aqui da segunda DIREC, Parnamirim. Eu dou aula aqui na Escola Estadual Santa Luzia, no distrito do Cobé, que pertence ao município de Veracruz, tá certo? Aí nós temos aqui a tarefa pesquisando trabalhos sobre tecnologias educacionais. O polo São Gonçalo do Amarante, disciplina Ambientação EAD, professor Eric Bergamini da Silva Lima, aluno, eu já me apresentei, né? Carlos Roberto da Silva Júnior. Então, vamos aqui para ver os trabalhos que eu pesquisei. Foram 2 artigos com essa temática, né? Tecnologias educacionais. E vamos ver o que os autores falaram desses trabalhos. E logo em seguida vai ter minha opinião. O primeiro trabalho pesquisado tem como título As Novas Tecnologias e Educação. O autor, no caso aqui a autora, Aparecida Marcianinha Pinto. Temática abordada. Aí aqui a gente colocou qual foi a temática que ela abordou no seu trabalho. Dá-se a entender que esse trabalho leva o leitor a fazer uma reflexão sobre a importância das novas tecnologias na atualidade, e principalmente no contexto educacional. Então, ela aqui no trabalho leva mais para essa parte teórica, né? Faz uma reflexão sobre as novas tecnologias na atualidade, como se daria ou como se dá no contexto educacional. Aborda de forma enfática a preocupação do professor se preparar para esse novo contexto educacional. Para isso, a escritura defende a ideia de se ter uma formação continuada dos educadores para o uso dessas novas tecnologias. Então, ela fala que o professor tem que se preparar para esse novo momento, né? Então, ela defende uma formação continuada. Mais sobre o primeiro trabalho. Tem mais informações sobre o primeiro trabalho. Este artigo propõe a discutir a chamada sociedade da informação, como ela pode ser articulada no repensar da educação pública. Apreender como os elementos da sociedade da informação e a comunicação estão influenciando o processo educativo e realizar uma reflexão sobre o comportamento da escola pública diante da proposta de informatização. Então, ela aborda a parte do professor, né? Tem que se preparar, diz que tem que ter uma formação continuada, mas também frisa o comportamento da escola, né? A escola pública, mais precisamente, diante da proposta de informatização. Aqui nós temos o segundo trabalho pesquisado. O título desse segundo trabalho foi O uso das tecnologias educacionais como ferramenta didática no processo de ensino-aprendizagem. O autor é Luiz Carlos Schoff, Universidade Estadual de Londrina. A temática abordada. O texto em pauta já tem um viés de prática. Em si, dos estudos da nova tecnologia na educação. Discute formas de como se dá o preparo dos professores com relação a essas novas ferramentas no uso do processo em sala de aula. Então, o primeiro trabalho fala que deve ter uma formação continuada, que a gente viu a temática abordada. Esse segundo trabalho já fala da prática em si, como seria esses trabalhos, como seria essa formação continuada do professor no preparo dessas novas tecnologias para o processo educativo. Mais informações sobre o segundo texto, né, que é o segundo trabalho pesquisado. Para fomentar de como deve ser o preparo dos educadores, o autor cita mediar encontros e minicursos com os professores para esclarecimento de forma adequada do uso das novas ferramentas educacionais. Então, a primeira dica, né, é uma possível solução para resolver a falta de formação contínua do professor é mediar encontros e minicursos com os professores. Realizar oficinas em laboratório de informática para conhecimentos e aprendizagem do recurso tecnológico, no caso o computador, né? Se fosse usar o computador, aqui é um exemplo. No caso, fosse usar na sala de aula o celular, teria umas oficinas com celular, projetor, as novas mídias em geral. Pontuar formas metodológicas corretas para a administração das práticas pedagógicas, claras e seguras, com formação coerente sobre a temática estudada. Aqui é minha opinião, porque o professor pede para no final da pesquisa a gente dar a opinião, qual trabalho você considerou mais importante, né? Na minha opinião, o segundo texto, que tem como título o uso das tecnologias educacionais como ferramenta didática no processo de ensino-aprendizagem. No meu pensar, tem uma maior importância significativa por se tratar de possíveis soluções para resolver o distanciamento
que ainda há dos educadores com relação às novas tecnologias educacionais. Quando o texto traz os caminhos de como preparar esses professores, trazendo ao debate, os encontros, oficinas e etc., deixa certo que há possibilidades esperançosas quanto ao aperfeiçoamento e preparo das nossas escolas e educadores. O que, de certa forma, é o que mais precisamos atualmente trazer a teoria para a prática, no contexto do uso das tecnologias educacionais. Então, na minha opinião, o segundo texto pesquisado é mais importante por causa desse motivo aí. Pelo fato de já trazer caminhos, né? De como preparar o professor, de como fazer essa formação continuada. Aqui nós temos as referências e é isso aí, gente. Fiquem com Deus.